Os idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O Projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da casa, aqui da Casa Euclides da Cunha. E hoje a gente está com um convidado. Ele é especial, mas ele é da casa, né? E a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que é o Janeiro Branco. Então, Gabriel, vou passar para você. Primeiro, explica quem você é e por que você que está aqui no podcast sobre Janeiro Branco. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Johnny. É um prazer tarde. estar aqui depois de muito tempo, né? Porque bem no iniciozinho, né? Eu tava aí no seu lugar, eu apresentava aqui o programa também nas primeiras edições. Então é muito bom estar aqui de volta, né? Bom, eu tô aqui hoje para falar, né, sobre o Janeiro Branco, como você introduziu. Para vocês que não sabem aí, eu sou formando, né, em psicologia. Tô aqui no meu último período. Então, vim explicar um pouquinho, né, sobre do que se trata esse mês, né, da importância dele para a população, essas coisas. Entendi, Gabriel. Muito obrigado, né, por ter se apresentado. Bem-vindo de volta ao programa, né? Obrigado. Então, Gabriel, fala pra gente um pouquinho sobre Janeiro Branco, qual que é a ideia central, de onde surgiu. Então, o Janeiro Branco, né, ele já tem um tempinho que ele surgiu. Ele surgiu em 2014. Ele surgiu por um grupo de psicólogos, né? Que, como a gente bem sabe, existem várias cores, né, ao longo do ano, né? Cada cor representa algum tema, né, alguma questão importante. As mais famosas que a gente tem, né, são o Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Então, a gente também tem o Janeiro Branco, que agora está ganhando mais destaque, né? Justamente pelo fato de que saúde mental, né, é um tema que vem ganhando mais evidência, né? As pessoas estão se preocupando mais com isso, né? Principalmente depois da pandemia, né? E a ideia do Janeiro Branco é justamente isso, né? A gente ter essa conscientização, né, sobre os cuidados com a mente, né? Quais medidas que a gente pode estar tendo aí para a gente, né, melhorar. Porque as questões psicológicas, né, são muito mais complexas, né? É muito diferente do que, tô com uma dor de cabeça, eu vou no médico. Ele resolve, dor no pé, ou coisas do tipo, né? As questões psicológicas nos afetam de formas que às vezes a gente não compreende. Então, é muito importante a gente falar cada vez mais sobre esse tema, né? Sim, é verdade, Gabriel. E por que foi escolhido o mês de janeiro, né? E por que a cor branca? Então, o mês de janeiro foi escolhido porque logo após dezembro, né, esse período de festas, né, que a gente tem, né, do Ano Novo, e é um momento em que as pessoas estão reflexivas, né? É um começo de um novo ciclo para elas. Então, justamente, janeiro foi escolhido por esse motivo, para as pessoas poderem refletir mais e olharem para si, né? Olharem como que elas estão, como elas estão vivendo, o que elas estão sentindo. Então, foi muito estratégico essa escolha de janeiro. E a cor branca é para representar justamente como se fosse uma folha de papel em branco, né? Essa ideia de você, vamos dizer, como anotar, basicamente, como eu estou, como que eu estou sentindo, como tem sido esse ano, como foi o ano passado para mim, como esse ano pode ser, e ela buscar essa conscientização sobre si, né? Perceber que tipo de cuidados ela pode acabar tendo consigo mesma. Entendi, meu amigo. Muito obrigado pela explicação. Eu não fazia ideia do porquê Janeiro Branco. E o que significa na prática cuidar da saúde mental? Cara, basicamente a gente pode ter os dois lados, né? De você se ouvir e você ouvir o próximo, né? Porque muita gente não entende como que uma conversa, o ato de falar é importante, né? Às vezes você está passando por uma situação complicada e
aquilo tá mexendo com o seu psicológico, né? Tá atrapalhando o seu julgamento, isso acaba às vezes você tá irritado e isso pode acabar gerando atritos no serviço, por exemplo. Então, o fato de você, às vezes, só sentar um momento e conversar com alguém, expor em voz alta, né? Você se ouvir já faz uma diferença. Você já consegue reconhecer, né, melhor o que você está sentindo. Então, eu acho que a ideia central é esse desabafo, né? Essa questão de você falar abertamente sobre como você está se sentindo, né? Os problemas que você tem passado. Seja com um amigo de confiança, seja buscando uma terapia, né? Com um psicólogo, enfim. Isso na prática faz uma diferença, né? E para a pessoa que está de fora, né? Que essa pessoa que está passando problema e você que é amigo, né? Você que é um familiar, busque ouvir, busque sentar, perguntar. Às vezes um simples você tá bem, mas um genuíno, né? Você tá bem, porque muitas das vezes alguém pode chegar, te perguntar, você tá bem como você tá, você só responde naquele automático. Não é exatamente como você está se sentindo, né? Mas você então perguntar de verdade, né? De como aquela pessoa está, pode fazer uma diferença. Pode causar um impacto, né? Porque você realmente tem uma escuta ativa, né? Que é algo que é muito falado na área da psicologia. É um diferencial, que é o que torna o processo, entendeu? É assim que basicamente faz o processo acontecer. Entendi. É muito interessante você falar essa questão da escuta, Sim. né? Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa tá triste, eu tenho que mostrar para ela que ela não deve estar triste. Tem até um psicólogo que eu sigo nas redes sociais, o Ramiro, eu acho que eu já até comentei com você Sim. em conversa no off, né? Que ele fala sobre isso, né? Essa necessidade de a gente não ficar anulando o sofrimento do outro. E a gente acaba fazendo, às vezes muito até no automático. Mas muito importante você falar dessa questão da escuta verdadeira, né? Sincera. Sim, porque é muito comum, né, cara? A gente só. Tipo assim, a pessoa chega com um problema pra você e você só fala, não fica assim não. Vai passar, sabe? Essa coisa como se fosse simplório. Cara, às vezes não é pra pessoa, a forma que a pessoa tá encarando aquilo não é simples. Se aquilo tá sendo uma dificuldade pra ela, é porque ela enxerga de uma maneira diferente da que você enxerga. É aquele clichê, tipo assim, pô, só quem sofre sabe, né? Só quem tá passando pela situação entende. Então você realmente se colocar ali no lugar do outro e buscar entender, pera lá, não, me explica então essa situação, o que você está sentindo, o que isso faz você sentir, e você realmente se mostrar solícito para essa pessoa, que eu acho que causa um impacto e que causa uma diferença, né? E isso ajuda a própria pessoa a perceber como é que ela precisa, às vezes, se cuidar mais, entender que medidas ela pode tomar para aquela situação que ela está passando. Eu não sei se já aconteceu com você, eu nunca deixei de ficar triste ou ficar nervoso porque alguém falou pra eu não ficar. Não, exatamente. Muito pelo Acho que contrário. ninguém, né, deve ter parado e pensado, não, agora eu tô novo, pronto, vamos. Era só você falar isso. Eu só precisava da sua opinião, as suas palavras, como eu não pensei nisso, né? Era só ficar bem, né, cara? Isso é algo que as pessoas acabam, não por maldade, né? Não é nem esse caso, é mais um comportamento repetitivo, né, que a gente tem, né, como sociedade. Sim, com certeza. Eu acredito que isso tende a melhorar, né, no futuro, porque as pessoas não sabem muito sobre saúde mental. Sim. Até pouco tempo atrás, a pessoa achava que alguém que ia no psicólogo era maluco, Exatamente. né? Enfim, eu acredito que isso, com a informação, isso tende a melhorar. E já pegando o gancho, quais são os mitos que você mais conhece sobre essa questão de saúde mental? Cara, isso que você falou, né, principalmente, que é uma barreira muito grande e que as pessoas acham que você só procura um acompanhamento psicológico se você for maluco. Se você estiver doido, né, colocando bem entre aspas, né, porque não são bons termos, mas aí só nesses casos, assim, que acha que precisa, né? Tipo, é muito, muito comum você ouvir alguém falar, eu não sou doido pra ir em psicólogo, coisa do tipo, Sim. quando não é assim, né? E também muito em relação a homens, né? Terem uma retração muito grande em relação a procurar ajuda psicológica por achar que é algo que é de mulherzinha, né? Ter toda essa questão de falar sobre sentimentos não é algo másculo, né? Não é algo que a gente deve fazer. Sendo que o ser humano sofre, né?
Um homem também sofre, é algo normal. Às vezes a gente precisa também ter esse momento de conversa, de diálogo, porque isso traz muita clareza. Eu me colocando como exemplo, eu fiz terapia por um tempo e foi um divisor de águas na minha vida. Eu pude entender melhor muitas situações que ocorriam na minha vida, que ocorrem na minha vida, né? E me trouxe clareza, um entendimento muito maior sobre quem eu sou e sobre como lidar com as situações no cotidiano. Ou seja, faz uma enorme diferença você sentar e conversar com alguém, né? Essa troca que ocorre, né? E é muito importante que esse é um movimento que, querendo ou não, tem que partir da pessoa, né? Não adianta nada você chegar e falar, cara, essa pessoa, você tem que fazer terapia, vai atrás de terapia, entendeu? E a pessoa sentar lá e de uma forma forçada. Não vai funcionar. Não adianta, não é assim que é. A pessoa precisa querer, né, dar esse primeiro passo, reconhecer e não, eu preciso de ajuda. A pessoa, aí sim ela vai atrás. E às vezes pode ser que não dê certo com um primeiro psicólogo, né, terapeuta, enfim, essa troca que às vezes ocorre, né, Sim. ela às vezes não vai fluir, simplesmente não vai encaixar, né, a abordagem que o psicólogo pode estar usando não vai bater com a pessoa. Então, é muito importante às vezes não desistir de primeira, né, procurar às vezes uma outra pessoa que vai se identificar mais, que vai ter uma sinergia melhor e que pode ter certeza que vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Isso é muito parecido com o próprio médico, né? Muitas vezes você vai no médico e o seu problema o médico não consegue resolver, você procura um outro médico para fazer o tratamento, né? É normal. Sim, é muito comum, né? Às vezes você não concorda com a opinião do médico, aquilo que ele falou, às vezes não encaixa, tipo, você olha aquilo, não é isso, né? E você procura uma segunda, às vezes uma terceira opinião, né? Até você chegar num diagnóstico mais conclusivo, né? Apesar, tipo, a terapia é muito mais aberta, a gente não chega vamos dizer, num diagnóstico, né? Não é um ciclo que às vezes tem um fim, porque ele pode se reabrir na frente, né? As questões que podem ser julgadas como resolvidas podem voltar, né, a aparecer. Então, enfim, a questão central, né, na minha concepção é se você olhou para si, fez uma autoanálise, percebeu que você precisa de ajuda, não desista, às vezes na primeira sessão, ou com aquele psicólogo, aquele modelo. Às vezes só não funcionou para você daquele jeito. Mas se você fizer um pouquinho mais de esforço, você procurar outra pessoa, eu garanto que vai ser muito benéfico. Entendi. É muito importante você falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa. Porque é um processo difícil também. Eu também já fiz terapia, né? E é um processo difícil você realmente confiar em alguém. E muitas vezes até você não vai conseguir confiar em ninguém na primeira sessão. Exatamente. E tem que se construir essa confiança, né? Essa relação entre terapeuta e terapeuta e paciente. Sim, sim. Porque o processo terapêutico vai depender disso. E você falou sobre os sinais. Você poderia só falar um pouquinho, porque, como a gente falou, o pessoal tem preconceito acha que é coisa de doido, né? Mas às vezes a pessoa é ansiosa e ela precisa, isso não é normal, né? Não é natural você ser ansioso. Às vezes burnout, às vezes a pessoa é depressiva. E você falar um pouco, eu sei que é muito amplo, mas falar um pouco por cima, né, dos sinais que o corpo já começa a dar, sinais amarelos e às vezes até o sinal vermelho mesmo que o corpo está dando, para a pessoa poder ficar atenta, saber que ela precisa procurar ajuda. Sim. Então, como você bem disse, a ansiedade, só uma breve correção, seria como é normal ser ansioso, né? Todas as pessoas são ansiosas, né? Sentir a ansiedade é normal. Sentir a ansiedade é normal, mas realmente existem níveis de ansiedade que realmente não. Sim, Que não normal são você ficar ansioso positivos. antes de uma prova. Sim, é algo totalmente. Antes de uma viagem, que você está animado, você fica ansioso, né? Mas é muito importante ficar atento aos níveis de ansiedade, que principalmente às vezes pode virar até se desdobrar para um transtorno de ansiedade, né? Sim. E aí a gente tem um alerta vermelho, né? Vamos dizer assim. E, cara, bom que você fala da ansiedade também, porque o Brasil, né, é tipo meio que é líder, né? Nisso, em ansiedade, né? É meio que o país mais ansioso do mundo, né? Atualmente, um dos mais ansiosos. Além de que essa questão também do burnout, como você bem disse, né, que vem crescendo também, né, as pessoas ficando muito estressadas assim, por conta do trabalho, né, e são questões que a pandemia, por exemplo, né, trouxe muita luz, já que o ser humano ficou sem esse contato social, nós somos seres sociáveis, né, precisamos de estar em sociedade,
Então, esse isolamento forçado, né, que acabou ocorrendo, expôs muito, né, dessas questões mentais. Muitas pessoas foram ficando mais ansiosas, né? A gente teve muitas questões que trabalho híbrido, por exemplo, né, que aí acabou levando ao burnout, por exemplo. Então, cara, questões que podem manifestar até pro físico, né? Tipo, às vezes a pessoa tá com problema de insônia, né? Essa é uma questão. Às vezes a pessoa tem um tique, alguma coisa, tipo, bater perna, entendeu? Ficar mexendo muito a mão, coisas do tipo que podem ser consideradas de ansiedade, né? Falando nesse sentido. E é bem amplo, né? Mas meio que por cima, algumas Sim. coisas são assim que é muito importante estar atento. E pra gente já fechar, qual dica que você dá pra alguém que quer cuidar da saúde mental? Quais são as dicas, né? Porque você tinha até comentado comigo do esporte, né? Sim, sim. Do exercício físico. E quais seriam os outros que você daria para a pessoa que já tem, manter, e a pessoa que quer melhorar a saúde mental? Cara, com certeza, como você já bem disse, né, a atividade física é algo primordial, porque você, cuidando do seu corpo é o seu tempo, né? Então, eu acho que você praticar uma atividade física qualquer que seja, tá? Independente se você vai fazer uma academia, você vai jogar uma bola, você vai praticar alguma luta, independente da atividade física que você fizer, é bom, é positivo, não pare. É algo que é importante para distrair a mente, né? Para você colocar a energia para fora. Isso faz toda uma diferença para a pessoa. Ter uma alimentação equilibrada. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia é muito difícil. Às vezes você tá cansado, às vezes você quer pedir aquele lanche, às vezes você quer comer um salgado. Não tem problema nenhum. Isso é algo muito normal. Mas a repetição, né, excessiva desses hábitos, né? Você não ter um cuidado, isso prejudica a saúde do seu corpo, também adoece sua mente, porque vai gerando um cansaço em você também, né? Você não vai ter aquela disposição, aquela energia. Isso vai afetar o seu rendimento no serviço, né? Nas suas relações com as outras pessoas, né? E com certeza eu acho que o primordial é simplesmente conversar, né? Buscar desabafar, né? Fazer uma autoanálise, né? Que quando você perceber que tá, poxa, isso tá meio estranho e tal, tá passando por alguma dificuldade, seja em casa, seja no trabalho, procure uma pessoa de confiança, né? E desabafe, fale, converse, porque com certeza isso vai trazer leveza, né, para vida, para sua vida, e vai ser muito mais fácil levar as coisas. Então tá bom, Gabriel. Te agradeço novamente por ter aceitado esse convite para falar de algo tão importante como saúde mental. E quer deixar suas redes sociais, o pessoal seguir, deixar alguma. Claro, né, meu Instagram, né, pessoal, tem o GB Oliveira SZ, né, fiquem à vontade para estar me seguindo. E é um prazer estar aqui de volta, né, depois de tanto tempo, já tem um tempinho desde a última vez que eu participei. É um prazer estar aqui com você, né, meu colega de trabalho. E é isso, um abraço, pessoal. Gente, muito obrigado pela audiência. Não deixe de curtir, compartilhar e procure terapia e siga as dicas que Gabriel deu. Valeu!